Saudações investidores, agora o Bitcoin cotado a 11.306 dólares e hoje meu objetivo vai ser falar um pouco desse dump que nós tivemos. Vamos abordar aí a partir de uma análise técnica de todos os tempos gráficos e uma análise de sentimento, além de falar um pouquinho do FUD que tivemos na Ásia e que sem dúvidas impactou o preço. Vamos lá. Eu quero começar aqui do TradingView no 4 horas para te mostrar um padrão gráfico que eu acho que pode estar se desenhando. Também vou chegar até tempos gráficos menores para mostrar um padrão que a gente pode estar rompendo para baixo, tentando neste momento. E a partir de uma análise de sentimento, hoje eu tenho muitos indicadores para mostrar. Independentemente da notícia ter impactado ou não o preço, nosso objetivo vai ser tentar entender como isso impactou a análise técnica e a de sentimento a partir daqui. Então eu quero mostrar para vocês onde as instituições passaram a se posicionar depois desse movimento. Também quero mostrar o quanto de liquidação a gente teve no nosso teste lá abaixo dos 11.200 dólares. E também quero te mostrar alguns indicadores interessantes aqui do TRDR. Como esses indicadores se comportaram em relação ao dump, em relação ao FUD, a notícia que a gente teve. Beleza? Então vou começar aqui do 4 horas e bem-vindos a Investidor Moderno. Tranquilo. No 4 horas eu consigo enxergar, como vocês podem ver pelos meus indicadores, que o Bitcoin continua numa tendência de alta, né? As nossas médias e a nossa nuvem de Ichimoku estão defendendo o preço aqui e esses indicadores são suporte para ele. Porém, lembrem-se, a gente usa esses indicadores muito para ver onde a gente tem suporte em pontos de Fibonacci e também em pontos do VPVR, né? Então, se eu traçar realmente o Fibonacci aqui deste fundinho, que eu acho que é onde faz sentido, que a gente teve uma correção significativa, eu posso ver que basicamente a gente não tem muito suporte onde é a nossa média de 72. Então vocês nunca vão ver eu comprando só porque é uma média móvel. A gente sempre entende que é uma confluência de fatores. Pode ser a média, a nuvem de Ichimoku, VPVR, Fibonacci. Só assim a gente tem compras seguras. Nenhuma média é milagrosa, correto? Então nesse momento eu continuo enxergando no 4 horas como zonas de suporte um pouco mais significativas aqui, mais próximos aos 11.000 dólares, quem sabe até abaixo dos 11.000, nessa região aqui de 10.900 dólares, que é uma região onde a gente começa a ter muito suporte no VPVR. Realmente acho difícil o preço vir aqui e perder esses suportes, e a gente sabe, né, que se isso acontecer, provavelmente vai estar ligado com o S&P 500. Se o S&P 500 continuar subindo, eu acho muito improvável que o Bitcoin venha aqui e perca esse momento. Mas a gente tem que saber que existe esse risco do S&P, correto? Então, nesse momento, no longo prazo que eu estou de olho, estou mais de olho ainda nos 11.000 dólares, ainda mais depois desse movimento forte de baixa que a gente teve, independentemente se foi uma notícia ou não. Um padrão gráfico que eu posso ver aqui que pode acabar acontecendo nesses 4 horas é um padrão de bullish falling wedge. Se a gente traçar aqui, ele ainda não está muito bonito, mas é um padrão que eu vejo que pode acabar se desenhando e o preço pode continuar nesse padrão aqui, dando oportunidades para a gente, quem sabe mais próximo aos 11.000 dólares, né? Se ele cair direto aqui, romper essa região dos 11.000, é um sinal de perigo, né? É um sinal que a gente não vai querer se posicionar só porque é uma zona de Fibonacci, porque lembrem-se, caras, sempre falo com vocês, nós temos as zonas, as buy zones, né? Mas a gente só pode fazer compras nessas buy zones se a gente vê no price action oportunidades. Quando o preço cai assim, a gente vê que muitas vezes não existe oportunidade para fazer compras. Então eu realmente recomendo para quando o preço chegar na buy zone, vocês fazerem uma análise, porque comprar com a faca caindo não é recomendado. Beleza? Então aqui no 4 horas eu vejo que a gente pode estar neste padrão gráfico e eu enxergo também que os principais suportes aqui não mudaram muito, tá? A gente tem esse suporte, já fui para 1 hora, tá? A gente tem esse suporte aqui nessa região até os 11.300 e para mim o preço consolidar aqui embaixo dos 11.300 é algo terrível, tá? É algo assim realmente muito ruim. Então vamos ficar de olho aí para os próximos minutos, vão ser importantes esse próximo candle aí. Outro ponto importante que eu vejo também é essa região aqui próxima dos 11.450, tá? E é por causa de uma confluência de indicadores. O que a gente sempre gosta de fazer? Traçar o Fibonacci. Do topo até o fundo, eu consigo ver que a região de 0,618 está bem próximo desses 11.450,
que também está próximo da linha de tendência que a gente traçou no 4 horas e que também tem uma confluência numa zona de resistência muito grande no VPVR, né? Então, para quem viu aqui o preço voltando sem muita força, 0,5 de Fibonacci, sim, possível oportunidade para short, correto? Se voltar de novo aqui sem muita força, continuo acreditando que pode ser uma oportunidade. Porém, se o preço conseguir romper e ficar aqui acima, o viés um pouco baixista que a gente está aí no curto prazo tem que se transformar num viés altista, beleza? E caras, esse movimento, sem dúvidas, impactou aí a tendência pela análise técnica. Eu queria falar um pouquinho da notícia em si, né? A notícia que foi que o fundador da OKEx foi preso pela polícia e os saques foram suspensos na exchange é realmente algo aí que não é novidade no mercado de criptomoedas. Todo dia tem uma notícia desse tipo, né? E realmente impactou o preço. Na hora da notícia o S&P estava caindo também, mas o Bitcoin caiu muito mais. Então essa notícia claramente impactou o preço. Não acho que tem força para impactar tanto assim, mas como a gente vinha falando nos indicadores de sentimento ontem, o Bitcoin estava nessa região acima dos 11.500 e estava um pouco estranho, né? A gente via que já tinha tido muita liquidação lá para cima, a gente também via que a gente estava em ganância, né? A gente também estava com CVD em máxima histórica, ou seja, nunca tanta sardinha tinha ficado comprada no Bitcoin. A gente estava com long short ratio acima de 1,25, ou seja, a gente realmente estava numa perspectiva assim de mais longo prazo, com indicadores de sentimento gritando que poderíamos ter problemas, né? Então essa queda não surpreende tanto, tá? E ela acaba dando um viés mais baixista para a gente também nas nossas operações de curto prazo. Eu abaixando aqui um pouco o tempo gráfico e indo para o 15 minutos, eu acho que fica um pouco mais simples de mostrar para vocês, né? A faca caindo, que anda de 15 minutos, o preço nem parou no nosso suporte em 11.350, foi rompendo tudo lá. Então, quando o preço está caindo assim, pode ser zona de Fibonacci, pode ser zona de VPVR, pode ser zona de média de Ishimoku, do que for. Tipicamente você não vai querer entrar porque é uma grande probabilidade de ocorrer um rompimento, né? E é o que acontece. A gente tem um rompimento na região dos $11.300 e agora está voltando para essa região. Essa região que era um suporte importante, ela vira o quê? Ela vira uma resistência, tá bom? Então realmente isso me deixa preocupado. Enquanto o preço não conseguir ultrapassar essa região aqui, pelo menos os 11.400, eu vejo um sinal muito negativo para o Bitcoin. Para eu voltar a ficar positivo, eu preciso ver ele ultrapassando esses 11.450, talvez até esses 11.464. A gente vai mostrar para vocês que tem algumas ordens nessa região de instituições. Então, atenção nessas zonas de Fibonacci aqui. Se ultrapassar é uma demonstração de força muito grande, demonstração de continuação da tendência. Se não, acho que agora a tendência é de baixa já nos tempos gráficos menores. O padrão gráfico que eu queria falar com vocês é este aqui. Esse padrão gráfico, para os mais otimistas, pode ser considerado aí um triângulo ascendente, e para os mais pessimistas, como eu, neste momento pode ser considerado mais uma bandeira ou uma bearish rising wedge. E assim, por que eu acho que a maior probabilidade é essa? Porque a gente consegue enxergar que os volumes estão bem menores, apesar de ter uns voluminhos interessantes aqui, né, de compra, os volumes estão bem menores do que os volumes que causaram a queda. Então, quando a gente tem volumes bem menores assim, eu acho que a maior probabilidade é a gente ter uma bearish rising wedge, ter realmente aí uma bandeira, né, de baixa para o preço continuar essa baixa, ok? Então assim, na boa, um rompimento dessa região aqui, a gente vai inclusive mostrar já onde as instituições estão posicionadas, pode ser bem prejudicial ao preço. Vamos lá. Assim, de cara, ficar abaixo desses 11.300 já é uma situação muito ruim, né? A gente estava comentando sobre isso ontem e é uma situação que deixa o Bitcoin numa situação mais negativa. Vocês podem ver que a gente não tem tanta ordem segurando o preço, né? E é outro sinal de preocupação nesse momento. A gente tem muito mais ordem acima, tentando fazer o preço cair, do que abaixo, tentando segurá-lo, né? Isso claramente é uma mudança que a gente foi vendo ontem aos poucos, né? E agora mudou completamente. Ontem a gente estava aqui, né, nessa região quase dos 11.500 e a gente estava percebendo algumas coisas importantes. A, as ordens próximas ao preço não existiam e B, as ordens dos 11.300 estavam bem mais leves, não tinha mais tanta ordem igual tinha aqui. Talvez por isso a gente conseguiu romper com tamanha facilidade, correto? Então nesse momento, com as ordens aqui em cima, caras, realmente a situação não é boa também numa análise de sentimento do book do Bitcoin, correto?
Então, realmente vejo aqui que a gente acaba tendo um suporte nessa região dos 11.200, que foi o fundo aí na maioria das exchanges, mas tirando isso aqui, a gente não tem muito suporte lá até os 11 mil dólares, ok? Então, realmente ficaria de olho aí com oportunidades, se o preço voltar aqui de sair fora, e realmente se ele continuar nos 11.300 é um mau sinal, na minha opinião, tá bom? Continuando e analisando aqui um pouco das liquidações. Ontem a gente teve muitas liquidações de pessoas em short. Quando a gente tem essas liquidações, tipicamente a gente vê que há uma grande probabilidade do preço voltar, pelo menos para buscar mais liquidez para o outro lado, né? Foi o que acontece aqui. A gente tem liquidações significativas, mas na minha opinião foram inclusive inferiores às que a gente teve ontem e não o suficiente para reverter essa tendência e fazer o preço voltar a subir, romper essas resistências de 11.400, 11.450, tá? Então essas liquidações para mim pedem o que? Pullback. E foi o que aconteceu, né? A gente basicamente teve um pullback aqui no Bitcoin, o preço foi buscar ali 0,5 de Fibonacci e tá voltando a cair, beleza? Continuando aqui então e falando um pouco do TRDR. O TRDR, o primeiro indicador que eu vou mostrar para vocês é o Book. O Book que no 1% ele está positivo aqui no Bitcoin, assim como quando ele chega mais próximo dos 11.400 ele fica mais negativo. Ou seja, o que a gente está desenhando aqui? Realmente uma zona aqui de briga intensa no preço. Um rompimento com força dos 11.300 seria muito ruim e um rompimento com força dessa região dos 11.400 ali seria extremamente positivo, tá bom? A gente ainda teria mais resistências, mas já pode dar um sinal positivo aí para o Bitcoin, quem sabe para ele retomar a alta, tá? Antes dos 11.400 eu não cogitaria nada. Beleza? Então, vocês podem desenhar esse triângulo ou essa bearish rising wedge aqui. Eu acho que se romper os 11.300 ou 11.400, a gente pode ter movimentos interessantes. Beleza? Outro ponto interessante que a gente mostra do order book aqui é não só no 1%, né? A gente pode ver que nesse momento a gente tem ordens no 5% apenas. Ou seja, no 2,5%, no 1 a 2,5%, que seria esse nosso suporte ali mais próximo dos 11 mil dólares, a gente não tem tanta ordem. Então, a gente pode sim ver o preço indo nos 11 mil e até perdendo ele, porque é nessa região, abaixo dos 11 mil, que a gente começa a ter mais ordens compradoras, ok? Então, muita atenção e cuidado neste momento. Compensação, a gente também não tem muita ordem vendedora, né? O que mostra pra gente realmente uma zona de briga interessante aí entre os 11.300 e os 11.400. Continuando falando aqui de indicadores do TRDR, quero até chegar mais próximo aqui. O primeiro indicador que eu quero mostrar para vocês é o Long Short Ratio, tá? O Long Short Ratio que fez um movimento aí extremamente negativo, né? Mesmo tendo a notícia, mesmo esse movimento podendo ser muito impactado pela notícia, a gente vê que a partir dele a gente teve muitas pessoas entrando em long. Se muitas pessoas entram em long num movimento muito claro de baixa, é um sinal de perigo muito forte, correto? Outro ponto que eu quero destacar para vocês, ainda nessa mesma toada da análise de sentimento, onde a gente quer operar contra a maioria, é a gente ver o que as sardinhas fizeram. Olha só que incrível, caras. A gente tem uma queda aqui significativa do preço e mesmo assim a gente não tem queda do CVD. O CVD ele até dá uma subidinha aqui, olha só. Ou seja, o preço cai 300 dólares e tem mais sardinha comprando. É outro fator que mostra pra gente o perigo que isso aqui tem cara de ser uma onda confirmada, tá? Uma onda 1, a gente fez a onda 2 e pode fazer a onda 3, beleza? Esses dois indicadores aqui para mim são bem negativos. Só para traçar um paralelo, né? Vocês sabem que aqui eu gosto de utilizar o CVD 0 a 1K, inclusive amanhã às 9 horas da manhã tem um vídeo só sobre o CVD, tá? Um vídeo completo aí sobre as estratégias do CVD. A gente pode, por exemplo, traçar um paralelo e colocar aqui, em vez das sardinhas, o que as instituições fizeram, né? Para a gente ver um pouco da diferença que aconteceu. Então, se eu colocar aqui 100K e maior do que 100K e até o infinito, vocês podem ver que as instituições venderam, né? O preço caiu e vocês enxerguem, as instituições venderam consideravelmente, as sardinhas não. O que isso nos diz? Que as instituições acreditaram nessa onda, seja por ter acesso à notícia mais cedo, ou seja realmente por entender uma nova tendência do Bitcoin, e as sardinhas fizeram justamente o contrário. Não compraram muito, né, mas também não venderam. Subiu um pouquinho nas compras. Então, isso é um sinal de preocupação, tá? E
Basicamente é isso aí que eu queria mostrar para vocês na análise de sentimento, tá? Vendo aqui também que na Binance Futures as liquidações também foram significativas, mas para mim liquidação para onda 2, não para uma reversão de tendência aqui. Beleza, investidores? Caras, então para finalizar aqui, resumindo para vocês o que eu estou enxergando agora, eu vejo que o Bitcoin ele acabou fazendo uma onda muito forte de queda aqui, a notícia realmente prejudicou bastante e a gente fez uma onda muito forte que perdeu o principal suporte que não poderia ter perdido. Então eu realmente estou encarando uma maior probabilidade agora dessa onda 1, 2 e 3 para o preço ir lá pegar, quem sabe, os 11 mil dólares, ok? Claramente isso pode mudar se a gente demonstrar força e romper esses 11.400. Mas para uma confirmação maior, eu só vou voltar a ficar otimista depois que a gente romper essa região dos 11.465, essa região da linha de tendência aqui, lá da nossa Bullish Falling Wedge. Se isso acontecer, é um sinal de força, assim, realmente que o Bitcoin tem tudo para continuar subindo. Mas enquanto estiver abaixo desse ponto de controle, enquanto tiver com essa onda 1, com tamanha força e mostrando para a gente uma grande probabilidade de continuação desse movimento, eu realmente acho que estar posicionado é um pouco arriscado. Isso sem falar, é claro, né, de toda a conjuntura que a gente está com o S&P e com os ativos de risco atualmente. Beleza, caras? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, amanhã às 9 da manhã tem vídeo sobre o CVD, o Cumulative Volume Delta, contando aí tudo sobre o indicador e várias estratégias. Então é isso, um forte abraço.